Bem-vindos todo mundo. Nossa semana, começando com a leitura do céu, que vai nos acompanhar durante 7 dias. Toda segunda-feira estou aqui, né, para a gente fazer uma relação, né, um espelhamento do céu com a nossa vida. Então são algumas inspirações para a gente poder entrar nos nossos ciclos com mais naturalidade, ser mais natural. O ciclo cósmico, né, a gente faz parte desse cosmos todo. E a semana começa no dia 26 de junho. Peço para vocês ficarem até o final do vídeo, que eu tenho uma sugestão, uma ideia, um convite super importante, super bacana para fazer para vocês. Fica até o final, que a gente depois vai saber o que é. A semana começa com sempre a interpretação da fase da Lua, que tem em média os 7 dias que a gente interpreta. Não é bem 7 dias, mas é praticamente uma semana inteira. Cada fase da Lua é pensada em termos de uma semana. E essa semana, na própria segunda-feira, a Lua muda de fase. Ela sai da fase nova para a fase crescente. Então é super natural pensar, né? Lua nova, semana passada, começa um novo ciclo mensal. Esse período todo é um período de plantio, é um período de semeadura. E aí a gente vai entrar na fase crescente, que é alimentar aquilo que a gente semeou. É muito bonito, eu acho tão legal essa coisa da gente poder pensar com a natureza, né? A natureza é isso, você semeia e aí você cuida, você faz aquilo ali ter força para poder vingar e aí tem que alimentar aquilo que foi plantado. Então agora é ver crescer, quando começa a plantinha brotar e ela vai se desenvolvendo e você tem que manter esse desenvolvimento. Eu chamo uma fase de grande nutrição, de grande cuidado com aquilo que a gente quer ver, colher na próxima semana, né, que é quando chega a lua cheia. E toda a fase de lua, ela acontece na relação do Sol com a lua em 2 signos. E normalmente esses 2 signos, eles têm questões a serem trabalhadas na nossa própria vida, coisa da relação humana. Não estou falando exatamente pessoas que são ou não daquele signo, né, daqueles signos. Essa semana a Lua acontece com o Sol no signo de Câncer, que é o signo desse mês, né, quando o Sol transita pelo signo do Caranguejo. Feliz aniversário a todos os caranguejinhos dessa semana. E a Lua se encontra nessa fase de mudança de fase, se encontra no signo de Balança, signo da Libra. E aí nós temos 2 elementos extremamente íntimos do campo das relações. O signo de Câncer fala dos nossos vínculos com a nossa história, com a nossa ancestralidade. A primeira coisa importante é a homenagem aos nossos ancestrais. Gente, é muito importante. A gente está aqui por conta de toda uma história que veio por trás da gente. Então, pensar, por exemplo, nos povos originários desse país, eles são a nossa própria nutrição em termos de cultura, em termos de raízes. Depois os nossos pais, avós, bisavós, a cidade onde a gente nasceu, o país de onde a gente veio, a cultura que nos alimentou e que existe como forma de preservação da própria vida. A cultura é a nossa própria história. Então isso é nos termos gerais, é um momento extremamente importante de resgatar nossa cultura, de resgatar nossa história. Em termos pessoais, é abrir os baús, né, gente, do nosso passado, da relação com nossos pais, com nossos ancestrais, com nossos vínculos familiares, com nossos descendentes também, que vão ter uma história, que vão ser construída na relação com a gente, enfim. Então é todo esse universo da familiaridade. A família não é só o laço consanguíneo, é também, mas é tudo que nos liga a o que veio antes da gente e que gerou o que somos, né? Que tem essa cultura toda por detrás do nosso presente. O signo de Libra, Balança, tem a ver com a justiça, com a harmonia, com o amor, com o afeto. E essa relação de Libra com seu regente, que é Vênus, a deusa do amor, tem a ver com as escolhas que a gente faz. Então, com toda uma base emocional segura, bem alimentada, nós temos muito mais equilíbrio, muito mais discernimento para fazer as boas escolhas, para que essas escolhas gerem bons encontros com pessoas que vão então fazer parte da nossa vida.
Então você tem uma boa estrutura emocional, você tem um bom alimento, uma boa base psíquica, né, da sua história, das suas raízes. Isso vai ajudar a escolher pessoas que vão se tornar também pessoas íntimas da gente. Então, esse é o campo dos afetos, todas as relações que fazem parte da nossa convivência. São os parceiros, parceiros de vida, nossos namorados, namoradas, amantes, amores, mulheres, homens, enfim, todo mundo que a gente escolheu viver com a gente. Os nossos parceiros de trabalho, as pessoas que acompanham, que estão ali, né, são verdadeiros elos que fortalecem a nossa produtividade, aquilo que eu não consigo fazer sozinho. E tem toda uma intimidade que é diferente nesse campo das relações. Então, a questão de Libra e Câncer é muito legal pensar no seguinte: a gente tem muita intimidade com certas pessoas. Essa intimidade nos permite você ficar à vontade, sabe, quando está estressado também, olha, não dá muita bola, eu não estou bem, às vezes até descarregar um pouco no outro, que essa é uma questão que Libra diz, não, peraí, não é assim, não é justo com o outro, só pela proximidade que você descarregue todo o seu estresse nele. Por outro lado, Libra fala de uma cerimônia. Sabe quando você conhece alguém que você está, né, você tem uma certa máscara ali, você tem alguma coisa que é um charme todo e toda uma cerimônia para conquistar alguém, para estar até num campo de proteção quando você está conhecendo. Essa cerimônia é um respeito, eu não falo cerimônia no sentido negativo, faço no sentido positivo, é um respeito que a gente pode ter e deve ter pelas pessoas. Então, na intimidade, esse respeito é fundamental, isso é que Libra nos traz. Olha só, por mais íntimo que seja, respeita, seja justo. Por outro lado, muita cerimônia, muita máscara não é legal. É legal você ter também ali um campo de conforto, poder dizer o que está sentindo, poder dizer agora não, o outro não ficar inseguro. Então, o nosso desafio hoje é lidar com a sensibilidade que é o encontro nosso com as outras pessoas. Essa é a dica da semana, super importante. No dia 26, segunda-feira, o Mercúrio, que tem a ver com comunicação, troca, curiosidade e informação, entra no signo de Câncer. Então, se é informação que tem relação com o passado, é hora da gente começar a pensar, trazer na memória as nossas recordações. Isso pode ser através, né, de um baú de recordações, de objetos, fotografias e memórias afetivas. Então, deve rolar muito um déjà vu, assim, isso aqui me lembra alguma coisa. É muito importante trazer na lembrança as coisas da nossa história é muito importante. Isso aí faz parte do que somos no presente. Se nós estivermos bem elaborados em relação às coisas do passado, nós viveremos melhor o presente e vamos construir melhor o nosso próprio futuro, principalmente nesse momento, nas relações de afeto, nas relações de respeito e de afeto. Então, prezar a história que a gente construiu, né, com as pessoas, principalmente nesse caso hoje com as pessoas, mas a história que a gente construiu no nosso trabalho, com a nossa família, com aquilo que a gente, né, de alguma maneira, soou tanto para chegar até aqui. No dia 28, quarta-feira, isso vale 2 dias antes, 2 dias depois, mais ou menos, o Sol faz um aspecto favorável, fluente com Saturno. E Saturno tem a ver com responsabilidade. Se a gente está falando muito de relacionamento, né, os signos envolvidos nesse aspecto são signos de água, tem a ver com emoções, nós temos que ser muito responsáveis com aquilo que nós afetamos nas pessoas e muito conscientes da realidade do quanto nós somos afetados, e é importante que a gente crie uma barreira de proteção que se chama pé na realidade. Não adianta fantasiar, nem fazer dramalhões mexicanos. O importante é saber o que nós temos na mão, o que foi construído. Mais uma vez, Saturno tem a ver com a responsabilidade daquilo que nós construímos, e principalmente no campo dos afetos. Então é o momento de tornar as coisas mais seguras até, com uma base mais sólida, por causa desse compromisso e dessa responsabilidade. No dia 30 de junho, por muito tempo, meses a fio, Netuno fica retrógrado, ele aparentemente começa a andar para trás, é um movimento natural da observação nossa da Terra para os planetas que estão girando em torno do Sol.
E nesse sentido, eu diria individualmente, é mais coletivo do que individual, mas individualmente, vamos dar uma olhada o que nós temos feito desde lá atrás com a nossa espiritualidade. Como nós temos alimentado a nossa paz de espírito, como nós temos lidado com as nossas angústias, nossos momentos de ansiedade, nossos momentos de contato com fantasmas, com medos. E como, de alguma forma, quando você tem uma boa base psíquica e espiritual, como é importante também ser muito grato a tudo que se desenvolveu até então. A gente vai resgatar um pouquinho da nossa espiritualidade. No dia 1º de julho, no sábado, vale um dia antes, um dia depois, um pouquinho, mais para o final de semana, o Sol e o Mercúrio vão fazer o aspecto favorável com Júpiter, que é um astro associado às nossas metas, nossos ideais, nossos propósitos, aquilo que nos guia, são determinados valores importantes que nós não vamos abrir mão, que se chama justiça, principalmente o senso de justiça. Fazer valer nossos direitos e saber respeitar o direito do outro. Então, agir com boa fé diante das nossas relações. Está falando muito de relacionamento durante esse período. E mais do que nunca, no final da semana, domingo, já entrando para a semana que vem, a Vênus faz um aspecto tenso com Urano, que certos padrões de relacionamento que estejam já comprometidos, já não estejam funcionando bem, tem que dar uma sacudida. Essa sacudida não pode arrancar as raízes do passado, as raízes que tanto alimentam nossas relações, mas é importante que libere as sementes para a renovação da vida amorosa, da vida de nossos encontros, das nossas relações, dos nossos familiares, dos nossos amigos. É bom não precipitar, ao mesmo tempo tem a urgência de precisar mudar, com calma, para não fazer a curva e capotar no meio do caminho. Essas são as mensagens da semana que está entrando. E como eu prometi lá no início, um convite. Eu convido vocês para a Semana da Astrologia, onde eu vou dar 3 aulas gratuitas do dia 3 ao dia 10 de julho, para que vocês deem os primeiros passos, tenham essa oportunidade gratuitamente de dar os primeiros passos para ler um mapa de nascimento. Esses alicerces são fundamentais para quem quer começar ou para quem quer mais aprofundar um pouco mais o começo de toda essa história, de todo esse conhecimento. A gente está falando de história, eu quero trazer um pouco da minha história, um pouco das minhas raízes, um pouco da minha mãe astrológica para vocês, através desse saber e dessas 3 aulas que eu vou dar do dia 3 ao dia 10 de julho. Eu espero vocês, o link está aqui na descrição do vídeo, na bio do Instagram, então vai ser uma delícia poder acompanhar junto com vocês a trajetória que eu fiz no meu passado, tá bom? E um beijo gigante, até a nossa próxima semana.